Em 22 de julho de 1943, o 7º Exército dos Estados Unidos capturou Palermo, a maior cidade da Sicília, depois que as forças do general George Patton conquistaram 100 milhas de território do eixo em 72 horas. Patton foi implacável e continuou avançando pela Sicília, conquistando cidades e capturando dezenas de milhares de prisioneiros de guerra. Em resposta, 3 dias após a queda de Palermo, o Grande Conselho do Fascismo retirou Benito Mussolini do poder. Após a Sicília, Patton se tornou o comandante aliado mais temido da Europa. Então, por que esse general taticamente brilhante foi deixado de lado quando a campanha do dia D aconteceu um ano depois? Esta é a história de George Patton, um general brilhante e um homem profundamente falho. O homem conhecido na história como George Smith Patton Jr. nasceu em 11 de novembro de 1885 em San Gabriel, no estado da Califórnia. Embora fosse geralmente conhecido como George Jr., teoricamente ele era George Patton, o terceiro, já que seu pai e seu avô tinham o mesmo nome que ele. Seu pai, George, era advogado, empresário e político que serviu por 3 meses como promotor público do Condado de Los Angeles em 1887 e muito mais tarde como prefeito de San Marino. A família tinha um histórico militar e o avô do jovem George morreu lutando pela Confederação durante a Guerra Civil Americana. A mãe de George Jr. era Ruth Wilson, filha de um dos homens mais ricos da Califórnia, Benjamin Davis Wilson, um empresário que se mudou para a Califórnia quando ela ainda estava sob domínio mexicano, e que posteriormente se tornou o segundo prefeito de Los Angeles no meio da Corrida do Ouro, depois que a região foi anexada pelos Estados Unidos em 1848. Depois que Ruth se casou com George Patton Sr., eles moraram em San Gabriel, na propriedade Lake Vineyard, que pertencia ao pai dela. Eles tiveram 2 filhos, George Jr. e sua irmã mais nova, Anne, que era conhecida como Nita. A família Patton era descendente dos lordes de Glamorgan, uma família galesa, assim como do rei Eduardo I da Inglaterra. Eles também tinham ascendência escocesa, huguenote francesa e eram ligados a um ramo da família de George Washington. George Jr. foi educado em casa até os 11 anos de idade. Por isso, suas habilidades de leitura e escrita estavam pouco desenvolvidas quando ele começou a frequentar a escola para meninos de Stephen Clark, uma escola particular em Pasadena. Assim que aprendeu a ler, George Jr. passou a ler com avidez e se interessou especialmente por livros sobre história militar e comandantes como Júlio César, o general cartaginês Aníbal e Napoleão Bonaparte. Ele também leu as obras de John Singleton Mosby, um comandante de cavalaria confederado conhecido como o Fantasma Cinzento, por causa de sua habilidade de atacar o inimigo e depois, aparentemente, desaparecer. A longa tradição militar da família Patton, com muitos parentes que lutaram na Guerra Revolucionária Americana e na Guerra Civil, marcou George desde cedo e se tornou uma parte importante de sua identidade. Não foi surpresa, então, que aos 17 anos de idade, George atravessou o país para se matricular no Instituto Militar da Virgínia em 1903, uma instituição que tanto seu pai quanto seu avô haviam frequentado antes dele. Mais tarde, ele foi indicado para a Academia Militar de West Point. Esta já era reconhecida como a escola de treinamento de elite para futuros oficiais militares nos Estados Unidos. Entre os ex-alunos estavam Ulysses S. Grant, George Custer, Stonewall Jackson e John Pershing, sendo este último quem em breve teria um papel na carreira de Patton.
De certa forma, Patton tinha um perfil adequado para a vida em West Point, mas ele tinha dificuldades com matemática, uma matéria que era considerada cada vez mais importante na academia, em uma época em que a logística militar estava se tornando central para o comando militar. Ele se destacou nos esportes, pois já era um cavaleiro experiente e também competia em provas de atletismo. Ele entrou para o time de futebol, mas depois de machucar o braço, passou a integrar a equipe de esgrima. Após suas dificuldades iniciais, George se saiu bem em West Point e foi nomeado sargento-mor cadete em seu terceiro ano e ajudante em seu último ano. Após se formar, ele saiu em junho de 1909 depois de ser nomeado segundo-tenente, designado para a 15ª Divisão de Cavalaria em Fort Sheridan, Illinois. Mais tarde, ele foi transferido para Fort Myer, na Virgínia. No dia 26 de maio de 1910, Patton se casou com Beatrice Benning Ayer, filha do industrial de Boston Frederick Ayer, em Beverly Farms, Massachusetts. Eles tiveram 3 filhos juntos, Beatrice, Ruth e George Patton, o quarto. Enquanto ainda servia em Fort Myer como intendente de sua tropa, em 1911, George fez amizade com Henry Stimson, o secretário de guerra, de quem se tornou ajudante. George também continuou como esgrimista, e sua habilidade o levou a ser enviado para participar dos Jogos Olímpicos de Verão em Estocolmo em 1912, onde terminou em 5º lugar geral. No pentátulo moderno que consistia em natação, tiro de pistola, corrida, esgrima e hipismo. Patton foi o melhor colocado entre os participantes não suecos. Ele ficou entre os 5 melhores na esgrima, natação e hipismo, mas ficou na 20ª posição na prova de tiro. Houve controvérsia sobre a pontuação do tiro de George, pois ele usou uma pistola calibre 38, enquanto os outros competidores usavam pistolas calibre 22. George argumentou que alguns de seus disparos devem ter passado diretamente pelos buracos anteriores que ele já havia feito no alvo, por causa dos buracos maiores que a pistola de calibre mais alto produzia. Os juízes discordaram e concluíram que alguns dos disparos de George haviam perdido completamente o alvo. Se o argumento dele estivesse correto, George provavelmente teria ganhado uma medalha nas Olimpíadas. Ele voltou para casa passando pela França, onde estudou esgrima com Sir Charles Clary, um mestre de armas da Academia de Cavalaria Francesa. Ao retornar aos Estados Unidos, Patton desenhou uma nova espada, o sabre de cavalaria modelo 1913, conhecido como Sabre Patton. Em 1913, o exército fez um pedido de 20.000 dessas lâminas. Mais tarde, ele foi nomeado Mestre da Espada, o título mais prestigioso oferecido aos instrutores de esgrima em Fort Riley, no Kansas, onde ele estava então estacionado. Patton frequentou a Escola de Serviços Montados após retornar aos Estados Unidos e se formou no verão de 1915. Ele foi designado para a 15ª Cavalaria, que estava destinada às Filipinas, uma colônia americana na época. Mas antes de ser enviado para o Sudeste Asiático, ele persuadiu contatos influentes em Washington a intervir para que fosse transferido para a 8ª Cavalaria. Em vez disso, em Fort Bliss, no Texas, pois ele temia que um posto nas Filipinas acabasse sendo um beco sem saída para sua carreira. Em vez disso, com a Revolução Mexicana em andamento durante toda a década de 1910 e a guerra ameaçando atravessar a fronteira para lugares como o Texas, Patton considerou a designação para Fort Bliss preferível às Filipinas. Dessa forma, a primeira experiência de combate militar ativo de Patton ocorreu em 1916, quando ele participou da expedição Pancho Villa, a campanha do Exército dos Estados Unidos contra as forças paramilitares do revolucionário mexicano Francisco Pancho Villa, cujos homens haviam atacado a cidade fronteiriça de Columbus,
no Novo México, em 9 de março de 1916, junto ao acampamento Furlong, nas proximidades. Em resposta, o general Frederick Funston, líder da 8ª Cavalaria, que estava estacionado em Fort Bliss, recebeu ordens para proteger a fronteira entre o México e os Estados Unidos e perseguir Villa e seus homens. A unidade de Patton não fazia parte da força, então George pediu ao comandante John Pershing para servir como seu ajudante pessoal na campanha, atuando como mensageiro e ajudando a planejar as ações ao longo da área da fronteira. O entusiasmo e a dedicação de George à tarefa impressionaram Pershing. E em abril de 1916, ele nomeou Patton para comandar o Esquadrão C da 13ª Cavalaria, a unidade encarregada de caçar Villa e seus subordinados. Assim, em 14 de maio de 1916, Patton viu combate pela primeira vez, uma data também famosa hoje pelo primeiro uso de transporte motorizado na história militar americana. Com a diversificação, as unidades de cavalaria passaram a depender menos de cavalos. No entanto, a expedição como um todo, que terminou em fevereiro de 1917, acabou sendo mal sucedida, pois eles falharam em seu objetivo principal, que era capturar Pancho. Villa acabaram matando vários de seus seguidores, incluindo o coronel Candelário Cervantes, o general Francisco Beltrán e o segundo em comando de Villa, Júlio Cárdenas. Em certo momento, durante sua missão, Patton e seus subordinados, em um trio de carros de passeio Dodge, encontraram vários homens de Villa que estavam procurando comida. De acordo com relatos, Patton atirou em 3 dos bandidos. A abordagem ousada de Patton ao comando militar, na qual ele não tinha reservas em se colocar em perigo, lhe rendeu tanto admiração quanto notoriedade. A imprensa americana o rotulou como o matador de bandidos logo depois. Patton foi promovido ao posto de primeiro-tenente após essa incursão atrás de Villa. Por vários meses, Pershing, Patton e seus homens permaneceram na fronteira do México realizando treinamentos. No entanto, mesmo com a guerra civil se arrastando no México, o foco das atividades militares dos Estados Unidos logo foi direcionado para outro lugar. A Europa, após a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, em abril de 1917, Pershing, com Patton a reboque, foi nomeado para comandar a Força Expedicionária Americana Avançada, que foi enviada para a Europa Ocidental, enquanto a mobilização para a guerra em larga escala acontecia em casa. Patton pediu pessoalmente para acompanhar Pershing na França e seu pedido foi atendido, resultando em sua promoção a capitão. Depois disso, ele se juntou a Pershing no grupo avançado de oficiais que seguiu para a Europa. Lá, ele trabalhou como ajudante pessoal de Pershing, supervisionando o treinamento de última hora das tropas americanas que chegavam em dezenas de milhares. Após supervisionar esse trabalho em Paris, em setembro de 1917, Patton foi transferido para Chaumont como ajudante do posto, ficando responsável pela companhia que administrava a base americana. Patton não tinha o temperamento adequado para essa posição e reclamou com Pershing, pedindo para ser transferido para funções na linha de frente. Foi durante esse período que Patton teve seu primeiro contato com o equipamento militar que revolucionaria tanto seu próprio pensamento estratégico quanto toda a natureza da guerra moderna. Os primeiros tanques foram desenvolvidos e empregados em 1916 pelos britânicos como um meio pioneiro de reduzir a letalidade das metralhadoras na frente ocidental. Ao colocar homens dentro do que era basicamente uma enorme caixa de metal móvel, imaginava-se que o impasse criado pela guerra de trincheiras poderia ser rompido. Logo, os alemães, e em particular os franceses, começaram a desenvolver o que viria a ser descrito como cavalaria blindada. Após licença médica para se recuperar de icterícia, Patton conheceu o coronel Fox Connor, um oficial de operações da Força Expedicionária Americana em Paris,
que incentivou Patton a buscar um cargo de comando em um dos novos regimentos de tanques. Consequentemente, em 10 de novembro de 1917, Patton foi designado para a Escola de Tanques Leves da Força Expedicionária Americana. Embora estivesse fascinado com as possibilidades que as novas máquinas ofereciam, ele precisou se familiarizar com as nuances do equipamento. Por isso ele foi designado para a Escola de Tanques Francesa, onde dirigiu pela primeira vez um tanque leve Renault FT. Depois disso, ele se convenceu de que essas novas armas eram o futuro do combate terrestre. Assim que soube que os britânicos planejavam um ataque em massa de tanques contra a linha alemã em Cambrai, que se mostrou o maior uso desses veículos até então, Patton marcou um encontro com o coronel J.F.C. Fuller, chefe do Estado-Maior do Corpo de Tanques britânico, para aprender mais sobre como incorporar esses tanques às Forças Armadas dos Estados Unidos. No caminho de volta para Paris, após se encontrar com Fuller não muito longe de Cambrai, Patton parou na fábrica da Renault para observar a montagem dos tanques ali. Ele foi promovido ao posto de major em janeiro de 1918. Menos de um mês depois, os americanos receberam 10 tanques dos franceses para usar em sua escola de treinamento em Bourg. Como o único oficial americano de patente relativamente elevada a ter dirigido um desses, Patton foi designado para instruir outros sobre como usar esses veículos blindados. Ao mesmo tempo, ele tentava convencer seus superiores, dentro das Forças Armadas Americanas, de que o uso de tanques no campo de batalha era o futuro. Isso era mais fácil falar do que fazer, pois, nesse estágio inicial de desenvolvimento, eles ainda eram extremamente lentos e frequentemente pouco confiáveis mecanicamente. Muitos dentro da Força Expedicionária Americana acreditavam que eles tinham utilidade limitada. Sem se deixar abater, Patton continuou defendendo sua posição com tenacidade e não demorou muito para que os tanques começassem a ser incorporados aos planos de batalha do exército americano para as fases finais do conflito. Ao mesmo tempo, Patton foi promovido mais uma vez em abril de 1918 ao posto de tenente-coronel. Ele participou em 12 de setembro de 1918 durante a ofensiva de Saint-Samuel e novamente no dia 26 do mesmo mês na ofensiva de Meuse-Argonne, onde ele foi ferido enquanto avançava sobre as linhas alemãs depois que seus tanques ficaram isolados e separados do ataque principal. Embora o ferimento de bala em sua perna esquerda fosse grave, Patton comandou o ataque da segurança de uma cratera de bomba por mais de uma hora antes de ser resgatado, insistindo em entregar pessoalmente seu relatório da batalha ao posto de comando antes de ir para o hospital de campanha, onde foi tratado pelo ferimento. O ferimento manteve Patton fora dos combates até o fim da guerra, em 11 de novembro de 1918. Apesar de não ter participado de muitos combates diretos na Grande Guerra, Patton ajudou a demonstrar às forças americanas o potencial poder da guerra de tanques, e que ele era um comandante com ideias inovadoras. Os anos entre guerras não foram um período particularmente feliz para Patton, pois ele ficou agitado com a paz prolongada e a falta de oportunidades para um comando ativo. Nesse meio tempo, ele continuou a defender a ampliação da incorporação de divisões de tanques nas Forças Armadas. Em 1919, ele foi enviado para Washington, D.C., para integrar um comitê dedicado a escrever um manual sobre operações com tanques para conflitos futuros. Nesse momento, ele começou a argumentar que os tanques deveriam ter sua própria unidade blindada, em vez de simplesmente cumprir o papel de apoiar divisões de infantaria. No entanto, embora sua defesa pelo desenvolvimento de divisões blindadas independentes fosse apoiada por seu amigo Dwight D. Eisenhower e pelo secretário da Guerra Dwight Davis, não havia interesse em Washington para financiar uma iniciativa tão cara agora que a guerra havia terminado. Como resultado, o primeiro corpo blindado do Exército dos Estados Unidos só seria desenvolvido em 1940.
Patton passou por vários postos nos anos que se seguiram. Em 1924, Patton frequentou a Escola de Estado-Maior, onde se formou em 25º lugar entre 248 alunos. No verão de 1932, em meio à crise econômica da Grande Depressão, mais de 17 mil veteranos da Primeira Guerra Mundial se reuniram na capital para protestar contra a recusa do governo em converter seus bônus de guerra em dinheiro. No dia 28 de julho de 1932, esse protesto se tornou violento quando a polícia tentou dispersar a manifestação. Patton recebeu ordens para marchar com 600 homens contra os manifestantes. No entanto, ele estava relutante em fazê-lo, pois tinha bastante simpatia pela causa dos veteranos. Mesmo assim, ele obedeceu às ordens e o chamado Exército do Bônus foi expulso. No início de 1935, Patton foi transferido para o Havaí. Enquanto estava lá, Patton observou a crescente expansão do Império Japonês no Extremo Oriente e a grande comunidade japonesa nas Ilhas Havaianas. Por isso, ele desenvolveu um plano para deter os japoneses que viviam no Havaí caso ocorresse uma invasão. Isso foi controverso, embora tenha acabado se tornando uma política do governo após o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941. Em 1937, quando os japoneses invadiram a China, Patton também previu corretamente um possível ataque surpresa à frota americana do Pacífico pelos japoneses nos anos seguintes. Em um artigo que ele escreveu, intitulado Surpresa. Com a prolongada calmaria, em tempos de paz e Patton ficando entediado, ele desenvolveu um problema com a bebida. E até começou um caso extraconjugal com sua sobrinha, por afinidade, Jean Gordon, quando ele tinha 49 anos e ela 21. Embora haja um debate entre os historiadores sobre se esse caso realmente aconteceu ou não. Algumas biografias argumentam que era apenas um boato, sem nenhuma evidência para sustentá-lo. O fim de seu longo hiato da guerra ativa se aproximou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia e a Segunda Guerra Mundial começou na Europa. Embora os Estados Unidos não estivessem inicialmente envolvidos no conflito, começaram a se mobilizar como precaução, e Patton trabalhou para garantir que essa mobilização incluísse a formação de divisões blindadas independentes. Em 1940, foram criadas a 1ª e a 2ª divisões blindadas. Em 4 de abril de 1941, Patton foi promovido ao posto de major-general. Patton também organizou um exercício prático, no qual 1.000 tanques e veículos blindados correram do estado da Geórgia até a Flórida. Para aumentar seu conhecimento tático, Patton tirou licença de piloto para poder observar esses exercícios do céu e, assim, obter uma melhor compreensão dos movimentos das unidades blindadas em longas distâncias. Esses enormes exercícios no sudeste do país ganharam considerável atenção, cativando a nação com o novo método de guerra de Patton. Patton também desenvolveu um centro de treinamento nos desertos da Califórnia em 1941 com o objetivo de simular as condições do deserto do norte da África, que havia se tornado um teatro de guerra dos aliados. No dia 7 de dezembro de 1941, exatamente como Patton havia previsto 4 anos antes, os japoneses lançaram um devastador ataque surpresa à base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí. Os Estados Unidos declararam guerra ao Japão no dia seguinte e ao aliado do Japão, a Alemanha, 3 dias depois. Formando a Aliança dos Aliados com a Grã-Bretanha, a União Soviética e outras potências como o Canadá e a França Livre. No dia 15 de janeiro de 1942, Patton foi colocado no comando do 1º Corpo Blindado e imediatamente começou a intensificar os exercícios de treinamento no Centro de Treinamento do Deserto. A velocidade e a agressividade de Patton definiram seu estilo de comando e toda a sua carreira militar.
Nesse sentido, ele era muito parecido com o general do eixo, Erwin Rommel, que havia dominado o comando alemão no Teatro do Norte da África. Talvez não fosse surpreendente, então, que o primeiro grande comando de Patton na Segunda Guerra Mundial tenha sido no norte da África, onde seu amigo, o tenente-general Dwight Eisenhower, designou Patton para ajudar a planejar a invasão norte-americana do norte da África, conhecida como Operação Tocha. Isso tinha como objetivo apoiar as forças britânicas já estacionadas no Egito e expulsar os alemães e italianos, ao mesmo tempo em que subjugava as forças francesas de Vichy na Argélia e no Marrocos. Patton recebeu o comando da Força Tarefa Ocidental, com cerca de 33 mil homens, aos quais ele ordenou que iniciassem os desembarques centrados em Casablanca, no Marrocos, em 8 de novembro de 1942. Antes do início desses desembarques, Patton se dirigiu às suas tropas de uma forma que exemplificava sua filosofia militar, afirmando: "Nós vamos atacar e atacar até estarmos exaustos, e então vamos atacar novamente." Apesar de encontrarem forte resistência das forças da França de Vichy, os homens de Patton conquistaram uma cabeça de praia no Marrocos e avançaram até Casablanca, que caiu em 11 de novembro. Patton, então, transformou isso em um porto militar que passou a servir como ponto de entrada para mais suprimentos e reforços aliados para abrir a campanha no norte da África. Uma conferência dos líderes aliados, o presidente dos Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill foi realizada aqui em janeiro de 1943. No entanto, as forças dos Estados Unidos sofreram um revés semanas depois, quando o segundo corpo sob o comando do major-general Fredendall foi derrotado na passagem de Kasr Eddin, na Tunísia, pelo Afrika Korps do Marechal de Campo Rommel. As tropas americanas, mal lideradas, foram recuadas 80 quilômetros pelos veteranos de Rommel, sofrendo muitas baixas. Patton respondeu removendo Fredendall do comando, aumentando a disciplina militar em todas as forças dos Estados Unidos, pressionando duramente suas tropas e incutindo medo e disciplina nos homens. Em resposta, os homens apelidaram Patton de velho sangue e tripas, devido à sua sede de batalha e ao seu estilo de comando rigoroso. Apesar disso, Patton era uma figura inspiradora para suas tropas, servindo de exemplo para elas com sua imagem teatral. Usando um capacete altamente polido, com botas de cavalaria e empunhando um par de pistolas com cabo de marfim. Um comportamento chamativo que ele adotou lá em 1916, depois que adquiriu uma dessas armas no Novo México. Ele também viajava em um veículo com sua insígnia de patente em letras grandes, com sirenes tocando no caminhão para indicar que não tinha medo dos atiradores inimigos. As medidas de Patton ajudaram as forças dos Estados Unidos a rapidamente retomar a ofensiva e, em 17 de março de 1943, eles capturaram a cidade tunisiana de Gafsa, na Batalha de El Guetar. Com a situação na Tunísia melhorando para os aliados, Eisenhower relembrou Patton, em abril, para assumir o controle das forças americanas na Operação Husky, a planejada invasão aliada da Sicília, para abrir uma frente sul na Europa. Isso estava programado para julho de 1943. No entanto, Patton ficou frustrado, pois os comandantes britânicos claramente viam os americanos como inexperientes e tentaram deixar o 7º Exército dele de lado em favor do general britânico Bernard Montgomery, liderando a expedição. Patton logo mostrou que estavam errados. Após os aliados desembarcarem na Sicília, em 10 de julho, as forças de Montgomery encontraram forte resistência, ao que Patton respondeu avançando com seus homens e capturando a capital siciliana, Palermo. Então, com o avanço de Montgomery, desacelerado pela forte resistência do eixo, Patton liderou suas forças mais profundamente na Sicília e chegou ao porto nordeste de Messina em 17 de agosto.
Com esse avanço, as forças blindadas de Patton alcançaram um sucesso relâmpago na Sicília, causando mais de 110 mil baixas entre italianos e alemães, a maioria composta por prisioneiros de guerra capturados. Patton se destacou nessa campanha como um dos melhores comandantes aliados, mas seu temperamento explosivo ameaçava minar seu sucesso militar. Ao contrário de muitos outros comandantes, George Patton fazia visitas frequentes aos hospitais de campanha, considerando ser dever de um general ver seus soldados feridos. No dia 3 de agosto, Patton encontrou um soldado de infantaria em um hospital sem ferimentos visíveis. Após interrogá-lo, Patton explodiu e deu um tapa no soldado, empurrando-o para fora da tenda do hospital. Uma semana depois, ele repetiu esse comportamento com outro soldado e o acusou de covardia. Eisenhower repreendeu Patton por esses incidentes e tentou impedir que a história fosse divulgada ao público americano. No entanto, ela vazou em novembro de 1943, causando uma reação furiosa do Congresso e do público e prejudicando muito a reputação de Patton nos Estados Unidos. O comportamento de Patton levantou tantas dúvidas sobre seu temperamento que seu subordinado, Omar Bradley, passou a ser visto como mais confiável e foi escolhido para liderar o primeiro exército dos Estados Unidos na próxima invasão da França ocupada pelos nazistas. Isso não significa que os serviços de Patton não foram utilizados. O comando aliado sabia que os alemães respeitavam e temiam Patton mais do que qualquer outro comandante aliado. Assim, Patton foi colocado no comando de um grupo fictício do Exército dos Estados Unidos como parte do plano aliado para enganar os alemães sobre onde e quando os aliados invadiriam a França. Esse era o primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, ou FUSAD, e as informações vazadas sobre o posicionamento e as comunicações desse exército falso convenceram Berlim de que o desembarque aliado ocorreria em Pas de Calais, quando na realidade o local escolhido para o desembarque aliado era mais a oeste, nas praias da Normandia. Depois que a tentativa de enganar foi realizada, Patton foi transferido e recebeu o comando de uma força real na França, o Terceiro Exército dos Estados Unidos. Ele chegou à França em 6 de julho de 1944, um mês após os desembarques iniciais do dia D. A missão de Patton era levar suas forças para o oeste e capturar os portos da Bretanha. No dia 1º de agosto de 1944, com suas unidades blindadas à frente, Patton avançou pela região noroeste da França em velocidade vertiginosa, rapidamente dominando a província. A velocidade com que ele realizou essa operação indicava que Patton sabia que a Bretanha era apenas um espetáculo secundário na guerra. Ele queria voltar para o centro da ação, tentando libertar Paris e depois avançar para a Bélgica e o leste da França. Assim, com a Bretanha subjugada, Patton reorientou suas forças para o leste e em 3 de agosto iniciou seu avanço relâmpago. Quando lutavam contra as defesas alemãs na Normandia em junho, avançar 1 quilômetro por dia era considerado um bom progresso para os aliados. No entanto, Patton exigiu que suas divisões blindadas de avanço rápido avançassem mais de 80 quilômetros por dia. Dessa forma, ele logo conseguiu voltar para o leste, vindo da Bretanha. E ele e seu terceiro exército desempenharam um papel importante no cerco de dezenas de milhares de soldados alemães no Bolsão de Falaise em meados de agosto. Patton foi grandemente auxiliado pelo apoio aéreo durante sua campanha na França, cujas patrulhas de reconhecimento informavam as forças de Patton sobre as posições inimigas e cujos bombardeiros forneciam proteção e apoio para suas colunas blindadas. Além disso, o apoio aéreo foi incrivelmente valioso para Patton na proteção de seus flancos, pois durante seus avanços relâmpago, as linhas de Patton frequentemente se tornavam longas e finas, tornando a retaguarda de suas forças vulnerável a contra-ataques inimigos.
Com a Batalha da Normandia praticamente encerrada após a captura do Bolsão de Falaise, Patton queria avançar sobre Paris, mas foi direcionado a seguir para sudeste, em direção a Lorena, no leste da França. Assim permitindo que as forças francesas livres libertassem sua própria capital em 25 de agosto de 1944. A ofensiva de Patton para o leste foi interrompida no final de agosto, pois os suprimentos, em especial o combustível, começaram a escassear. Ele ficou extremamente frustrado com isso e criticou Montgomery e outros comandantes aliados, alegando que estava sendo prejudicado pelo avanço lento dos outros. O outono de 1944 foi frustrante para Patton. Suas forças foram castigadas por fortes chuvas e encontraram uma resistência ferrenha dos alemães, que vinham preparando as defesas de fronteira entre a França e a Alemanha desde o dia D. Houve, por exemplo, uma resistência ferrenha encontrada na cidade de Metz, que só caiu em 22 de novembro. Sempre entusiasta da história militar, Patton comentou com sua equipe, após a queda de Metz, que foi a primeira vez em mais de 400 anos que a cidade, tão frequentemente um campo de batalha na violenta história da Europa, foi tomada por um ataque direto. Havia um toque de hipérbole aqui. A cidade foi capturada pelos alemães em 1870, durante os estágios iniciais da Guerra Franco-Prussiana, embora isso tenha ocorrido após um cerco de 2 meses. No início de dezembro de 1944, a situação de suprimentos de Patton estava melhorando, pois a captura do porto de Antuérpia pelos aliados em setembro de 1944 permitiu um aumento no fornecimento de suprimentos da Grã-Bretanha para o continente. Consequentemente, ele se tornou central no planejamento para lançar uma ofensiva de inverno com o objetivo de alcançar Frankfurt e o rio Reno. No entanto, em meados de dezembro, os nazistas lançaram um contra-ataque desesperado através da floresta das Ardenas, com o objetivo de retomar Antuérpia e desacelerar o avanço dos aliados em direção à Alemanha. Notavelmente, Patton e seus oficiais de Estado-Maior foram a única grande unidade de comando aliada a perceber isso. Os alemães estavam se preparando para contra-atacar antes do assalto com 250.000 de homens em 16 de dezembro de 1944. Devido à sua inteligência prévia sobre o ataque, Patton já estava planejando um ataque no flanco sul da saliência que o avanço alemão criou nas linhas aliadas por meio de sua ofensiva. Assim, ele informou Eisenhower que poderia atacar o flanco alemão e as tropas de Patton prontamente viraram para o norte para atacar os flancos do exército do eixo em avanço. O terceiro exército de Patton avançou nos dias seguintes até a cidade belga de Bastogne, que eles alcançaram em 26 de dezembro. Lá, a 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos havia sido cercada pelos alemães. O avanço de Patton abriu um corredor de suprimentos para as forças aliadas cercadas em Bastogne. A impressionante manobra de Patton ao desviar 2/3 de seu exército da frente e avançar rapidamente para o flanco alemão. Em apenas 2 dias, ajudou os aliados a rapidamente virar o jogo na Batalha das Ardenas, impedindo que os alemães alcançassem o rio Mosa. Suas manobras rápidas e decisivas em resposta ao ataque contrastaram com a resposta lenta e a falta de visão dos outros generais americanos. Patton foi o único comandante aliado que saiu da ofensiva das Ardenas com sua reputação fortalecida. Consequentemente, ele recebeu mais recursos na ofensiva da primavera contra a Alemanha. A ofensiva do Palatinado de Patton começou em 12 de março de 1945. Durante essa ofensiva, sua agressividade permitiu que ele explorasse a Wehrmacht enfraquecida, avançando com suas divisões blindadas pelos espaços entre as linhas alemãs. O terceiro exército fez avanços espetaculares ao longo do Reno durante todo o mês de março, capturando cerca de 100.000 prisioneiros.
Embora o marechal de campo Montgomery estivesse organizando uma operação imensa para cruzar o rio Reno com considerável apoio de artilharia e aéreo. No dia 23 de março, com as forças de Patton já tentando uma travessia após construir uma ponte de pontão, Old Blood and Guts ligou para o general Omar Bradley, comandante do 12º Grupo de Exércitos, e anunciou, abre aspas, você pode contar ao mundo, o 3º Exército conseguiu antes do monte. Patton claramente menosprezava o cauteloso e metódico comandante britânico, cujas operações ele via como recebendo recursos demais dos aliados. Apesar de seus sucessos na Alemanha, Patton podia ser propenso a erros de julgamento. Por exemplo, ele enviou uma força para libertar um campo de prisioneiros perto de Hammelberg, a 64 quilômetros atrás das linhas inimigas, no dia 26 de março, após saber que seu genro estava preso lá. Essa força foi capturada pelos alemães, enquanto o campo foi libertado uma semana depois por outras forças dos Estados Unidos, tornando a operação uma perda total de vidas. A irritação com esse revés se transformou em horror quando Patton e seus homens avançaram ainda mais na Alemanha e libertaram o campo de concentração de Ohrdruf em abril de 1945. Até mesmo o velho sangue e tripas, por mais durão que fosse, ficou abalado com o que testemunhou lá. Após um avanço rápido pelo sul da Alemanha contra uma Wehrmacht exausta, Patton chegou à fronteira da Tchecoslováquia em 4 de maio. Ele queria avançar imediatamente até Praga, antes do fim da guerra, e que os aliados participassem da captura de Berlim para limitar a esfera de influência soviética na Europa Central. No entanto, Eisenhower rejeitou esse plano, pois ia contra os termos da Conferência de Yalta, onde os líderes aliados haviam concordado que a maior parte da leste da Alemanha e da Europa Oriental se tornariam esferas de influência soviética após a guerra. A Alemanha nazista se rendeu aos aliados em 7 de maio de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial na Europa, embora o Dia da Vitória seja comemorado em 8 de maio. Naquela altura, Patton e o 3º Exército estavam em combate ativo desde 1º de agosto de 1944, um período de 281 dias. De fato, as forças de Patton capturaram mais território e prisioneiros do que qualquer outro exército aliado no teatro europeu. A invasão aliada da Europa foi, portanto, o auge da carreira militar de Patton, sua melhor campanha. No entanto, também seria a última. Após a rendição alemã, Patton voltou para casa em 7 de junho de 1945, para um breve período de licença, durante o qual discursou em grandes reuniões de almirantes e participou de desfiles militares. Ele também fez lobby para conseguir um comando no Teatro de Guerra do Pacífico, onde os Estados Unidos ainda lutavam contra o Japão. Em vez disso, após retornar à Europa, ele foi nomeado governador militar do Estado alemão da Baviera, um cargo político para o qual o inconformista Patton não tinha nenhuma aptidão. Uma vez nesse cargo, ele atraiu controvérsias com seus comentários abertamente antissoviéticos e antissemitas. O que mais irritou o alto comando dos Estados Unidos foi sua tolerância com ex-nazistas em cargos políticos no governo local da Baviera. Além disso, Patton declarou abertamente o que a maioria dos comandantes aliados já sabia, mas não queria dizer em voz alta, que após a guerra, a Alemanha não poderia ser administrada adequadamente sem o apoio de alguns ex-nazistas, já que havia milhões de membros ativos do partido. Muitos comandantes aliados provavelmente simpatizavam em parte com suas declarações inflamadas sobre continuar a guerra e invadir a União Soviética também. Mas elas eram um anátema para o alto comando aliado. Enquanto a crise causada pelas declarações de Patton continuava, ele foi destituído de seu cargo de governador militar por Eisenhower no final de setembro.
Então, em 7 de outubro de 1945, ele também foi destituído do comando do Terceiro Exército, levando Patton a comentar na cerimônia de troca de comando que tudo que é bom chega ao fim. A melhor coisa que já me aconteceu até agora foi a honra e o privilégio de ter comandado o Terceiro Exército. Patton permaneceu na Europa como comandante do 15º Exército. Entretanto, esse era basicamente um trabalho administrativo, pois o 15º Exército tinha a tarefa de registrar a história oficial da guerra na Europa. Em resposta a seu rebaixamento, Patton considerou se aposentar das Forças Armadas completamente. No entanto, ele nunca voltou para casa, pois no dia 9 de dezembro de 1945, pouco antes do meio-dia, o carro de Patton colidiu com um caminhão do Exército dos Estados Unidos, causando-lhe ferimentos graves, incluindo uma fratura no pescoço. Embora velho sangue e coragem tenha permanecido no hospital por 12 dias, ele acabou falecendo em 21 de dezembro de 1945, aos 60 anos de idade. Ele foi enterrado, como havia solicitado, ao lado de outros soldados do Terceiro Exército, perto da cidade de Luxemburgo, nas Ardenas, local de um de seus maiores feitos como soldado. George S. Patton foi um gigante da história militar americana e é um dos comandantes aliados mais famosos da Segunda Guerra Mundial, embora também tenha sido um dos mais controversos. Apesar de sua reputação como um soldado duro e de força bruta, Patton era na verdade um intelectual militar e bem lido em história militar desde a juventude. Por exemplo, ele contribuía regularmente para revistas militares sobre uma variedade de temas. Ele também percebeu para onde a guerra estava caminhando desde o início de sua carreira. Após servir na França durante a Primeira Guerra Mundial, ele concluiu que divisões blindadas de tanques e outros veículos seriam centrais para os exércitos do século XX. O uso que ele fez de divisões blindadas rápidas e móveis como essa o tornou uma versão americana de Heinz Guderian, o comandante alemão que foi responsável, acima de todos os outros, pela Blitzkrieg. Táticas de guerra empregadas com tanto efeito na França e nos Países Baixos no verão de 1940 e contra a União Soviética nos primeiros meses da guerra com os russos, entre junho e outubro de 1941. Além de sua habilidade tática, o estilo heróico de liderança de Patton, dando grande ênfase à coragem pessoal, levou à percepção dele como um grande comandante, alguém que os alemães realmente temiam. Embora ele tenha servido por 4 décadas nas Forças Armadas, seu legado foi, em última análise, construído através de 3 campanhas. No norte da África, entre novembro de 1942 e maio de 1943, na Sicília, brevemente no verão de 1943. E depois na França, na Bélgica, nos Países Baixos e em Luxemburgo e na Alemanha, entre julho de 1944 e maio de 1945. Em cada um desses cenários, ele fez com que seus colegas comandantes aliados parecessem generais abaixo da média, conquistando vitórias impressionantes e avançando em grande velocidade contra alemães e italianos, enquanto outros avançavam lentamente. O caráter de Patton era profundamente paradoxal e controverso. Ele era um homem profundamente religioso, mas tinha uma vida pessoal duvidosa e frequentemente se comportava de maneira vulgar. Sua correspondência do pós-guerra enquanto governava a Baviera também deixa pouca dúvida de que ele era bastante antissemita. No entanto, seu caráter único e seu estilo de comando garantiram a ele um lugar duradouro na cultura popular americana. O filme Patton, de 1970, sobre sua vida, estrelado por George C. Scott como Velho Sangue e Coragem, ganhou 7 prêmios da Academia e ajudou a consolidar sua reputação como uma das figuras mais influentes e fascinantes da Segunda Guerra Mundial. O que você acha de George S. Patton?
Ele era um belicista instável que teria continuado a guerra atacando a União Soviética se dependesse apenas dele? Ou ele era um gênio militar que superou todos os outros generais americanos, incluindo MacArthur e Eisenhower? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E, enquanto isso, muito obrigado por assistir.